Bom, vamos começar então. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Um agradecimento, uma sexta-feira, 7 da tarde, mas eu estimo, mais dois, mais três, estimo que a sala se vá compondo aos poucos. Sei de antemão, embora não tenha sofrido esse problema, que está um trânsito tremendo, não é? E eu não sofro desse problema, porque vim de bicicleta e, portanto, na hora do almoço tive a oportunidade de verificar que já na hora do almoço que ia ser um dia complicado de trânsito. Para mim foi um dia super simples de trânsito. O trânsito, espero que a porta abra muitas vezes, sinal de que há interesse no termo, e sinal, acima de tudo, de também respeito por toda a organização que envolve a vinda de um empresário como o Engenheiro Luís Alves cá, que veio a correr, e ele explicará certamente com o tom humorístico que só ele é que tem, e só ele sabe, veio a correr de uma visita da Ministra da Agricultura ao seu próprio projeto agora mesmo. Ligou-me preocupado porque queria chegar meia hora mais cedo para... portanto, e é assim que se compõe um empresário, não é? O empresário compõe-se de um grau de responsabilidade enorme com aquilo que assume. Espero que os futuros empresários que aqui estão, nomeadamente o diurno, isto é uma mensagem direta, clara, porque vocês já estão habituados à minha frontalidade, comecem a assumir a sua responsabilidade, e a sua responsabilidade passaria por estarem aqui, porque a aula, efetivamente, da manhã de hoje foi transferida para agora. E, portanto, mas isso depois teremos muito tempo para poder resolver esse assunto, e eu cá estarei para vos não maçar com a falha e a irresponsabilidade de não estar presente. Quem não está, não está. Mas, mais do que isso, tentar perceber, junto dos que faltaram, se o tema é desinteressante, se a visita no campo é melhor do que um conforto de um auditório desta categoria, e, portanto, vamos tentar depois perceber o que é que falhou para que o diurno, maioritariamente o diurno, não estivesse cá presente. Bom, mas todos aprendemos com isso. Um agradecimento especial ao Luís Alves, ao meu amigo Luís Alves. Ele vai-nos abrir aqui mais uma vez as portas à casa, ao modelo de negócio um modelo de negócio que já sabeis é de sucesso, e pegando um pouco naquela história que acabei por não contar, introdutória aqui, enquanto esperávamos que chegassem mais alguns colegas vossos, esta fotografia tem uma história comigo também, não é? Lembro-me no meu penúltimo livro, nos trilhos do marketing agroalimentar, desafiei o engenheiro Luís Alves para ser uma das pessoas recomendar, ou uma figura do setor agroalimentar que figurasse na badana do livro com um comentário seu sobre os conteúdos que eu desenvolvi no meu penúltimo livro. E ele, à maneira dele, não é? Envia um texto a comentar o livro e os conteúdos, e esta fotografia, porque na badana do livro aparece justamente uma fotografia de 3 personagens que eu entendi que deveria convidar para figurarem na badana do livro. E eu fiquei a olhar para a fotografia, como possam imaginar, vocês facilmente imaginam, assim, tem um misto daquilo que ele é, porque é ele próprio, não é? Tem um misto de dúvida, porque o conhecimento suscita sempre dúvida, e, portanto, está ali um misto de dúvida, e, simultaneamente, um cabelo que é inigualável, portanto, aquele cabelo que esconde, efetivamente, um cérebro fértil, não é? Uma fertilidade de pensamento que eu gostaria de ver aqui explanado, que certamente será abrilhantado também com as vossas perguntas. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado à organização, naturalmente, ao marketing, a toda esta envolvência, e um obrigado também a vocês por estarem cá, como é evidente, portanto, sozinhos não íamos a lado nenhum. Luís, o palco é teu, muito obrigado, um abraço e até já. Thank you. Eu se calhar pedia para passarem aquele vídeo inicial e depois então avançamos.
Ora bem, este vídeo é um bocadinho antigo. A menina é a minha filha, hoje tem 17 anos, é quase da minha altura. Olha, está a jogar vôlei enquanto falamos pelo Boa Vista, é Boa Visteiro. Mas mostra bem aquilo que muitos de vocês viram. Toda a gente foi visitar a quinta, quase toda a gente que está aqui. Não? Ok, pronto, então ficam com uma boa perspectiva, porque a quinta não mudou muito. Já não temos burros, o cão faleceu, a menina cresceu, tem aparelho, mas basicamente estava aqui a essência do que ainda hoje fazemos. Hoje foi um dia danado, recebi a visita da Ministra da Agricultura e vim a correr para aqui, apanhei muito trânsito, ainda estou aqui elétrico, vi para uns 4 ou 5 cafés, mas vamos lá então. Primeiro agradecer ao professor Rosa Dias por me convidar para estar aqui. É um querido amigo, é um excelente professor, de certeza. Primeiro que eu acompanho há muitos anos, segundo porque já vi muitos alunos transformarem-se em brilhantes profissionais e é sempre uma pessoa inspiradora e sobretudo quando nos sentamos à mesa a comer um cozido à portuguesa, então é que as coisas passam a extraordinário. Portanto, agradecer o convite para estar aqui hoje. Temos 30 a 40 minutos para fazer esta apresentação e depois dou-vos o tempo que precisarem para fazer as perguntas que acharem oportuno. Eu tentarei dar resposta a todas. Portanto, eu sou agrónomo de formação, tenho 49 anos, sou do Porto, nascido e criado, e comecei a estudar agricultura por uma série de razões aos 15 anos, como aluno interno numa escola agrícola, e depois licenciei-me como jovem agrónomo na UTAD, isto nos anos 90. Comecei a minha carreira em Serralves, geri os jardins da Fundação de Serralves no antes, durante e depois da Capital Europeia da Cultura, e em 2002 decidi arrendar uma quinta em Vila Nova de Gaia, uma quinta maravilhosa, uma quinta medieval, com 10 hectares, portanto 100 mil metros quadrados, e decidi dar aso a uma das minhas maiores paixões, produzir plantas aromáticas. Numa fase inicial, quando fomos a empresa, e a empresa chama-se Cantinho das Aromáticas Viveiros Limitada, o nome, enfim, com 20 anos de distância, hoje provavelmente dava um nome à empresa com 3 letras, uma coisa como Mel ou Nós. Cantinho das Aromáticas não será dos melhores nomes para internacionalizar um projeto. Ou então se o Nel conseguiu com as canoas, porque não um Small Corner of Herbs, não sei muito bem. Mas foi este o nome que surgiu na altura, sobretudo porque a maioria das pessoas em 2002 não tinha ervas aromáticas, as plantas não eram conhecidas, tinham-se perdido no tempo. As pessoas conheciam salsa, loureiro e alecrim e pouco mais, e era o que havia disponível. E toda a gente já me dizia: Luís, gosto tanto, tantos cheiros, tantas ervas diferentes. Isto faz-me lembrar de memórias de infância, os tempos da minha avó. Gostava muito de ter um cantinho das aromáticas. Tantas vezes ouvi dizer isto. Decidimos batizar a empresa dessa forma. E começamos como viveiro. Portanto, eu tinha uma coleção gigantesca, que reunia em Serralves, num jardim com a maior coleção de plantas aromáticas na altura da Península Ibérica, numa altura em que o país, nos viveiros, não tinha mais do que aquelas que eu acabei de vos dizer. E, portanto, nós começamos a produzi-las em vasos para vender para outros viveiros. E o negócio foi evoluindo na medida das nossas necessidades, na medida também das nossas dificuldades, porque percebemos muito rapidamente que não poderíamos viver apenas de vender vasinhos, porque foi o primeiro viveiro especializado. A maioria dos viveiros em Portugal vende uma panóplia muito grande de plantas, desde árvores, arbustos, a trepadeiras, a hortícolas. Nós só fazíamos aromáticas, portanto o negócio era bastante sazonal, o que nos levou a enverdar por outros desafios e chegarmos a este ponto em que hoje fazemos da semente ao produto final infusões, tisanas e condimentos, ou seja, o que torna hoje a nossa empresa, 20 anos depois, invulgar, é que produzimos ervas ao ar livre, produzimos em grandes quantidades ervas que desidratamos e depois embalamos com marca própria, sob a forma de infusões, tisanas e condimentos, e também vendemos para uma data em indústrias. E nesta semana, por exemplo, mandamos uma série de quilos de hortelã-pimenta para a Santini, que é uma marca de gelados que toda a gente conhece, para eles fazerem um gelado que se chama Depois das 8, um after 8 à portuguesa, que é feito sempre com a nossa hortelã-pimenta já há 5 ou 6 anos. O que nos torna invulgares, este projeto tem uma série de invulgaridades. Isto tem um ponteiro, é onde diz o quê? É o S? O ponteiro, o vermelho? Bem, não interessa. O facto, uma das grandes invulgaridades é que estamos numa freguesia extremamente construída, povoada, Canidelo, em Vila Nova de Gaia, logo ali na margem sul
do Rio Douro, próximo do Oceano Atlântico, portanto, numa das zonas com o metro quadrado mais caro do país para construção neste momento. Portanto, o metro quadrado, como sabem, Porto, Gaia, Lisboa, está caríssimo e nós estamos numa quinta medieval há 20 anos a cultivar solo. Ela ainda por cima é toda murada com muros de granito, o que o torna um projeto bastante invulgar porque estamos em meio urbano. A agricultura urbana e periurbana não é nada de novo, é só algo que voltou. Porto e Lisboa, Porto tinha os parolos, Lisboa tinha os saloios, eram pessoas que produziam próximo dos meios urbanos, noutros tempos, para fornecer a grande concentração de pessoas nas cidades. Com a tecnologia e a sofisticação, a agricultura hoje pode fazer-se em qualquer sítio do mundo e nós uma semana depois recebemos um produto que viajou mais do que nós viajamos nos últimos 6 meses. E, portanto, mas isto só é comum nos países ricos e mais civilizados, da Europa Ocidental e da América do Norte. Não existiriam cidades como México, São Paulo e muitas outras se não existissem projetos de agricultura urbana e periurbana, porque não há tecnologia para transportar ou conservar alimentos como nós temos aqui nos países mais ricos. No entanto, estes modelos de agricultura urbana e periurbana, ainda agora tive a oportunidade de me confrontar com a senhora Ministra da Agricultura, têm necessariamente que fazer parte do futuro da humanidade, porque, olhem, estamos a passar uma crise sanitária, provavelmente teremos a seguir uma crise de fornecimento de matérias-primas. Aliás, durante a crise sanitária, muitos de nós queríamos limpar o rabo e não sabíamos como, porque não havia papel higiênico nos supermercados, nem bens alimentares, não é? Portanto, podem perceber que facilmente isso pode voltar a acontecer. Sabem que nas reservas estratégicas do nosso país, por exemplo, nós temos reservas de cereais e daquilo que é essencial para a população para 15 dias. Não temos para mais. Portanto, agora imaginem, havendo esquecer-se de produtos alimentares, num país como Portugal, que depende essencialmente daquilo que importa, a importância que estes projetos terão num futuro, quando eu digo futuro, um futuro muito a curto prazo, que nos possa garantir alimentos de forma regular, sem causar caos nos circuitos de distribuição. E, portanto, fazemos parte de uma das soluções do futuro da agricultura e da humanidade, que é o agricultor local, que produz para consumir local, com circuitos muito curtos de distribuição. Os nossos produtos têm também uma pegada muito, muito pequenina. Portanto, nós continuamos a ser um viveiro, continuamos a produzir uma série de plantas para vender em vaso, e isso faz com que tenhamos uma série de espécies cultivadas na quinta que servem de pés-mães, das quais extraímos também sementes e propágulos para fazer novas plantas. Hoje continua a ser uma parte importante da nossa faturação porque nós continuamos a vender plantas sob encomenda para novos agricultores. O nosso projeto foi o primeiro projeto deste género em Portugal, foi pioneiro e foi tão importante para a nova agricultura portuguesa que a Presidência da República, em 2012, decidiu homenagear-nos por termos criado um novo paradigma para a pequena e média agricultura em Portugal. Porquê? Porque, ao contrário de muitos outros projetos, nós decidimos partilhar toda a informação com outros potenciais novos agricultores, no sentido de tentar formar uma fileira. Já existe, tem mais de 300 produtores espalhados pelo país, e uma boa notícia é que todos fazem agricultura biológica. 100% destes agricultores fazem agricultura sustentável, o que não é difícil, convenhamos, porque as ervas aromáticas são as plantas mais fáceis de cultivar do planeta, não há agricultura mais fácil do que esta. Porquê? Porque são plantas muito rústicas, muito selvagens, que se adaptam muito facilmente. Portanto, uma parte importante do nosso negócio continua a ser fornecer plantas para alguém que vai instalar 3 ou 4 hectares e que encomenda os pés-mães que necessita para plantar, tal como, por exemplo, quem vai instalar uma vinha necessita de recorrer a um viveirista para comprar os pés de vinha ou um olival para comprar os pés de oliveira para instalar o seu pomar. Nós temos 2,5 hectares de produção, com hoje mais de 30 espécies de plantas aromáticas. A produção é sazonal, ocorre essencialmente de primavera até o outono, alguns entre finais de abril, meados de maio até novembro. E essas espécies são todas produzidas num sistema de produção com telas, sistema de rega, e todas as ervas que nós produzimos são feitas ao ar livre, ao contrário dos meus colegas, por exemplo, que fazem as ervas que encontram nos supermercados. Atenção que são 2 modelos de negócio completamente diferentes. As frescas que encontram nos supermercados são produzidas durante o ano inteiro, mas em estufas, e são distribuídas num circuito de frio. Tudo o que nós produzimos é ao ar livre, sazonalmente, portanto, como já referi na primavera-verão, e nós não vendemos 1 quilo de produtos frescos. Tudo é desidratado
e tudo depois é vendido dessa forma. Porquê? Porque é que decidimos enverdar por este modelo? Para não ficarmos escravos. Já sabíamos de antemão que seríamos sempre um pequeno projeto agrícola, com uma área relativamente pequena, 2,5 hectares é uma área considerada pequena em agricultura, e os agricultores vivem do volume daquilo que produzem, mas a grande vantagem de desidratar os ingredientes é que, ao contrário dos meus colegas que produzem produtos frescos que são perecíveis, portanto que têm um intervalo de tempo que é relativamente curto e que tem que ser distribuído num circuito muito específico de frio, eu aqui, depois de desidratar, a minha matéria-prima tem até 3 anos de prazo de validade. Ou seja, eu não tenho amanhã que andar a correr a entregar no mercado, ou dependente se o Joaquim quer receber ou não a minha matéria-prima, ou até dizer, olha, o gajo precisa de vender, vou-lhe oferecer seja o que for. Aqui não, se não vender àquele, posso vender uma semana depois, ou um mês depois ou outro, portanto a matéria-prima mantém o seu valor, até porque não se degrada. O projeto foi-se complexando, é uma das coisas que mais me orgulho, ou seja, o projeto começa com alguém com uma alma de jardineiro, serei sempre um jardineiro, espiritualmente, mentalmente. A mim fascina-me estar rodeado de natureza e de equilíbrios complexos. Mas é um jardineiro que paga as contas é a beleza, e as pessoas não vão visitar-nos porque nós somos imensamente belos. O que nos paga as contas são os quilos e, portanto, o projeto resulta, então, de uma visão de um jardineiro, de alguém que se preocupa com a beleza e com construir ecossistemas equilibrados, com alguém que, no meio disto tudo, tenta tirar proveito e cultivar e fazer quilos, ok? Por isso é que não chamo ao nosso projeto uma exploração agrícola. Em agricultura, já ouviram falar tantas vezes, a exploração agrícola deste ou daquele ou daquele outro, eu detesto o termo. O termo mais adequado para aquilo que fazemos são jardins produtivos. Porquê? Porque é bonito, mas além disso, no meio daquele jardim, basicamente tudo o que lá cultivamos serve para colher, secar, desidratar, embalar e vender. Okay? Mesmo este jardim, que quem nos visitou, tem um pomar e tem uma série de ervas aromáticas e um prado, tem servido para um serviço que eu nunca pensei vir a prestar enquanto agricultor, que são team buildings. Ultimamente, as grandes empresas que nos rodeiam procuram-nos para fazerem trabalhos de competição. Parece que é algo que está muito em voga, ou seja, cada vez mais os quadros procuram trabalhar cooperando do que trabalhar competindo. E nós em agricultura já fazemos isso há séculos. Não adianta o António andar a correr para ver se vai tirar mais ervas, porque ele vai precisar da minha ajuda e só em equipa é que conseguimos resolver o problema. Nós em agricultura fazemos isso há séculos. As empresas estão agora a descobrir as vantagens da competição, do trabalhar cooperando. E então pagam-nos para vir ali tirar ervas, fazer sementários, aquilo que nós fazemos todos os dias. Às vezes as empresas vêm fazer connosco e saem de lá a flutuar, é como se fosse uma experiência de yoga ou de outra coisa qualquer, porque é uma coisa muito interessante. Portanto, nós também já temos um conjunto de serviços, que é bastante invulgar em agricultura, talvez vinho. No vinho, aliás, o negócio do vinho tem muitas afinidades com o nosso negócio. Portanto, além de fazerem uvas e depois o vinho, o produto fermentado e embalado, hoje em dia também há muito o turismo vínico, o enológico, há as visitas às quintas e nós isso também temos tudo incorporado no próprio DNA da empresa. Aliás, a empresa, talvez a coisa mais inteligente deste projeto ao longo do tempo, eu chamo-lhe a nossa 4ª certificação, portanto temos certificação Bio, Global, Gap Kosher, temos uma data de certificações de higiene, de segurança alimentar, qualidade, mas talvez a melhor de todas seja o facto de estarmos abertos ao público, o que é bastante invulgar em agricultura, porque nós somos perfeitos anónimos, não é? A maioria das pessoas não sabe quem é o agricultor que está por trás dos seus agrícolas, e a nossa quinta está aberta de segunda a domingo, todos os dias, a entrada é livre, as pessoas podem circular, temos também um serviço de visita guiada, portanto, que é feito por jovens agrónomos ou arquitetos paisagistas, que se fazem de guia, ou então por alguém da nossa equipa, e acaba por ser complementar à oferta que temos, portanto, de ervas a granel, viveiro, loja física, já vamos ver, e loja online também. Estes 10 hectares, a cidade foi-se complexando ao longo dos anos e nós fomos contribuindo para que assim fosse. Porquê? Porque em agricultura biológica são fundamentais os serviços gratuitos do ecossistema, ou seja, se tivéssemos aqui um projeto de agricultura convencional, nós tínhamos, imaginem que esta seria a minha área de cultivo, eu cultivaria uma espécie só, tentaria mecanizar o processo, industrializaria o processo para fazer um grande volume de um ingrediente, para vender em grande quantidade, com margens muito pequenas,
mas só com um grande volume para justificar, enfim, os nossos compromissos. Mas, porque eliminei tudo o resto à volta, eu tenho que pulverizar porque eu não tenho serviços gratuitos do ecossistema e a natureza adapta-se e há pragas, há doenças, há essas coisas todas. Em agricultura biológica, habitualmente, sobretudo quem faz a agroecologia, como nós, guardamos uma área de 10 a 20% da área total de cultivo para ter árvores, arbustos, água, lagos, animais, e com isto conseguimos então atrair insetos úteis que comem os outros insetos que nos provocam estragos, produzir matéria orgânica que contribui para o ciclo de fertilidade e não temos que ir comprar adubos de origem química fora, com as sebes vivas proteger do vento, que é um fator limitante em agricultura, enfim, atrair insetos úteis que contribuem para a polinização, e tudo isto sem pulverizar. Nós não pulverizamos químicos no nosso projeto, portanto fazemos agricultura biológica certificada. Cá estão as visitas guiadas, os workshops que foram interrompidos agora durante a pandemia, mas nós já demos aulas a milhares e milhares e milhares de portugueses. Recebemos também muitas visitas internacionais e uma coisa muito interessante que eu nunca pensei que viesse a acontecer é que o TripAdvisor, que é uma plataforma que habitualmente classifica restaurantes, hotéis, enfim, unidades turísticas, nos últimos 2 anos atribuiu-nos um certificado de excelência, porque a experiência de visita, sobretudo para cidadãos internacionais, cada vez mais, como sabem, andam aqui pela região. Nós fomos eleitos pelo The Guardian e pelo The Telegraph como um dos melhores secret spots da área metropolitana. Isto gerou a visita não de turistas, mas de viajantes. Eu divido as pessoas que nos visitam em 2 tipos. O turista, que é aquele que quer colecionar os cromos todos, quer ir a Lelo, quer ficar na fila 2 horas para entrar, quer ir à Torre dos Clérigos, quer ir dar a volta no Barco Rabelo. Esse é o turista. Esses não vêm visitar-nos. Raramente recebemos turistas. Nós recebemos viajantes. São aqueles que não querem mesmo estar na fila da Lelo, não se interessam de ver a Torre dos Clérigos, querem experimentar as cidades, conviver com as pessoas, sentir experiências alternativas, sentir como vivem as pessoas dali. Eu também gosto, quando vou visitar outros sítios, gosto muito mais de ir na perspectiva de viajante do que na perspectiva de turista. E nós temos recebido muitos viajantes do mundo inteiro e, portanto, é muito interessante ter este conjunto de serviços. Depois convidamos uma série de gente especialista, seja no que for, desde apicultores a pessoas que fazem cosméticos, a virem palestrar e temos sempre casa cheia, até porque também usamos muito as redes sociais. As redes sociais foram uma ferramenta fundamental, aliás, eu hoje em dia diria que para qualquer negócio, não só para a agricultura, mas para a agricultura são muito importantes porque, como eu já referi, somos tão anónimos, que nos permite dar um rosto aos nossos produtos, à atividade que desenvolvemos, porque na cabeça de muitas pessoas o agricultor continua a ser uma pessoa que tem metade dos dentes, que é inculto, que não tem qualquer tipo de formação, que não viajou, tem cultura geral, enfim, o que não corresponde à verdade. Eu não conheço hoje em dia nenhum agricultor profissional que não seja, no mínimo, licenciado numa coisa qualquer. E é muito curioso que poucos dos novos agricultores profissionais são colegas meus. Sabem quais são as áreas de conhecimento da maioria dos novos agricultores? São as vossas, são de gestão, são de economia, são professores, são pessoas que decidiram mudar de vida, habitualmente ali pelos 30 e tal, 40 anos, querem ter família, querem comprar para si não só um negócio, mas também, isto é muito importante, um estilo de vida, querem ter tempo. Okay? Claro que muitos são seguidistas e são levados um bocadinho. A maioria das pessoas acha que eu tenho uma vida bestial, que estou ali deitado a ver os cavalos o dia inteiro, a ser abanado com penas de pavão e dão bagos de uva fresca. Isso não é verdade. É um negócio como outros qualquer, com as vicissitudes de termos que trabalhar com um sócio desgraçado, que é o São Pedro, que está a passar uma crise de meia-idade, como toda a gente sabe, e que faz com que a atividade ao ar livre seja composta por uma grande componente de imprevisibilidade, não é? Aliás, esse é um dos grandes desafios que leva muita gente a não investir em agricultura, porque dentro da minha unidade fabril eu carrego num botão, ligaram-se as luzes, as máquinas e tudo funciona todos os dias do ano. Lá fora, se o meu sócio disser hoje não colhes porque hoje vai chover, eu tenho que seguir as recomendações dele e é mesmo assim. Não é agricultor quem quer, é agricultor quem gosta muito. É uma área de negócio que é preciso gostar muito, até porque os break-evens e os retornos normalmente são mais lentos do que noutras áreas de investimento. Há 10 anos, não, há 12
começamos, em 2009, começamos um projeto de responsabilidade social, que é das coisas que mais me orgulha. Começamos o voluntariado precisamente porque em 2009 havia uma vaga crescente de pessoas que queriam investir em agricultura, mas tinham formações noutras áreas. E as pessoas diziam, Luís, mas vou para a agronomia, vou estourar 5 anos da minha vida a fazer uma licenciatura. E nós começamos a abrir a oportunidade para as pessoas fazerem lá voluntariado. Há pessoas que vinham uma semana, outras vinham 6 meses, há pessoas que fizeram voluntariado durante 2 anos. Não todos os dias, obviamente, vinham esporadicamente, ou uma semana, ou um mês. Muitos, ao fim de uma semana, diziam, eu não quero mesmo ser agricultor. Boa parte, eu diria. Outros tantos disseram, isto é mesmo aquilo que eu quero fazer na vida. E, portanto, o voluntariado foi crescendo a seguir aos potenciais novos agricultores. Vieram aqueles que eu chamo urbano-depressivos de varanda. São as pessoas que fazem agricultura, enfim, na sua varanda, no seu terraço, na sua horta urbana e que querem saber um pouco mais. Hoje os horários laborais são bastante flexíveis e há muita gente que tem disponibilidade durante a semana, porque o nosso programa de voluntariado decorre de segunda a sexta e qualquer um de vocês é bem-vindo, sobretudo primavera-verão é muito interessante, porque as pessoas fazem parte do Porto todos os dias na quinta e, de facto, hoje em dia temos até um terceiro tipo de voluntariado, que é o mais comum, que eu chamo voluntário da pastilha, que são as pessoas que tomam antidepressivos e que andam à procura de um rumo na vida, ou passaram por uma tristeza muito grande, ou vivem sozinhas, ou sentem necessidade de estar em contacto com a natureza, e temos cada vez mais pessoas que vêm fazer as atividades de voluntariado por questões terapêuticas, de ordem emocional, mental, até espiritual, porque o sítio tem mesmo muito boa energia. Ainda hoje, o final do dia, cada final do dia ali é uma benção, ver o pôr do sol e ver os cavalos a pastar. No meio de 310 mil habitantes, é uma coisa absolutamente extraordinária, de uma riqueza extraordinária. A maioria das pessoas que eu conheço que se têm dedicado a este tipo de agricultura são cavalheiros e senhoras, que é uma coisa que me agrada muito. São pessoas muito bem educadas, são pessoas que normalmente estão dispostas a abrir-se aos outros, não tanto a fechar-se e virar as costas, aquela coisa antiga que havia, não só na agricultura, mas noutras áreas de negócios. O segredo é a alma do negócio, eu tenho muito medo daquele tipo. Isso desapareceu por completo da agricultura e é uma área de negócio em que a inovação faz tanto sentido como nas outras áreas de negócio e hoje não se faz agricultura profissional sem investimento em inovação. Sistemas de rega, estações meteorológicas, análises ao solo complexas, melhoramento de plantas, eventualmente. Portanto, é muito interessante. Cá estão alguns dos serviços gratuitos que fomos desenvolvendo. A quinta, quando chegamos, estava completamente abandonada, desde sebes. Isto é a minha planta favorita do planeta Terra. Nós, durante muitos anos, fomos o maior produtor do país. Tínhamos 1 hectare de plantação de limoneta ou Lucia Lima. É uma planta que é transversal a uma data de indústrias. Isto é outra das coisas que me cativa muito nesta área de negócio. Enquanto, por exemplo, na agricultura de cogumelos ou de frutos vermelhos, nós temos meia dúzia de ingredientes para explorar. E o professor sabe disso, que também é produtor de mirtilos. Rapidamente se vira uma tendência, muita gente começar a produzir aqueles ingredientes, há um excesso no mercado e os preços caem, há muita dificuldade, sobretudo nos pequenos produtores, em fazerem a distribuição das suas colheitas a preços justos. Aqui nós temos mais de 2.000 ingredientes que são comercializados só na Europa, via muito a Alemanha, que representa 50% do mercado mundial, porque a maioria destas plantas serve grandes indústrias. A maior de todas, a indústria farmacêutica, aí é que a Alemanha tem um papel muito importante, porque é lá que está concentrada boa parte desta indústria a nível mundial. Depois servem, por exemplo, como esta também, a indústria cosmética, que tem uma faturação anual estapafúrdia, a indústria alimentar e depois um conjunto de outras indústrias onde surgem como ingredientes complementares, desde o sal, às conservas, aos azeites, vinagres, enfim, é muito interessante. Olhem, esta planta que agora durante a pandemia foi uma das plantas daquelas em que hoje só podemos falar porque não se pode falar de outra coisa que não as vacinas, mas é um dos mais poderosos antivirais do planeta. Desafio-vos a procurarem em qualquer farmácia, está à venda, chama-se Equinácea, vendem-se ampolas para reforçar o sistema imunitário, desde a pessoas com SIDA até pessoas que procuram prevenir de resfriados. Aliás, ontem publicamos no LinkedIn um vídeo que o Turismo do Porto e Norte de Portugal fez para promover a região
E eu digo lá que isto já foi filmado há um ano, que estávamos na altura com a Católica e com a Faculdade de Ciências a desenvolver um estudo desta planta, a testá-la sobre o Covid, mas para uso externo, para um desinfetante de mãos para uso externo. Para uso externo, a equinácea mata 99,9% do Covid. Uso externo, ok? Para não me levarem preso, ainda pode alguém estar aí. É uma das plantas que produzimos há muitos anos e que exportamos também durante muito tempo. A Perpétua Roxa, quem lá esteve, fizemos uma fotografia magnífica, é um ingrediente que está muito em voga agora, porque é anti-inflamatório das cordas vocais e faz uns campos lindíssimos. Este campo, curiosamente, porque estamos abertos ao público, ele só por existir contribui para a nossa faturação, porque gera-nos milhares de visitas por ano. Aqui no meio deste campo já foram feitas produções de moda para a Cosmopolitan. Eu estive lá nesse dia só a inspecionar, para ver se corria tudo bem. Foram feitos livros, muitos artistas da cidade vão lá fotografar. Ainda há pouco tempo a Capicua fez lá mais uma reportagem para as suas coisas. Ou seja, inspira tantas visitas, dá-nos tanta visibilidade. É um bocadinho como aquela pessoa que sonha, como os Nabeiro, por exemplo, sonhavam ter um campo de alfazema só porque sim, só para gerarem visitas, para terem os hóspedes nos hotéis pelo menos mais uma noite, porque alguém passou na região, só para ver o Museu do Café, a fábrica, a adega do Cisa Vieira e o campo de alfazema. Ok? Portanto, nessa perspectiva também é muito interessante, sobretudo para pessoas que estão hoje a investir em projetos de agroturismo. Enfim, biodiversidade. Também pode ser um jardim, também pode ser bonito, ou seja, cada uma destas plantas que compõem estes jardins produtivos é colhida para secar, mas depois gera visitas, porque é uma policultura biodiversa, não é tão monótono como ir visitar uma vinha ou um pomar de macieiras, que é sempre a mesma coisa. Tem florações distintas ao longo do ano, tem cheiros diferentes, é um Éden, e se forem ler as críticas que temos nas redes sociais, que são da maior honestidade, nós não as podemos editar nem apagar, não é? Nós temos milhares de críticas no Facebook, no Instagram, no Google. Também temos mais, de pessoas que passaram menos boas experiências, mas são muito poucas. Temos críticas muito, muito boas, porque a experiência, de facto, é muito boa, sobretudo na primavera-verão. Cenas da vida do nosso dia-a-dia. Por acaso este touro já não existe, já faleceu. Mas era um touro de 1000 quilos a receber miminhos de um cavalo adolescente. Portanto, é uma espécie de quinta da vovó Donalda. E toda a gente pode assistir a isto diariamente, os gansos. Como eu já referi, o que torna invulgar o nosso projeto é que fazemos da semente ao produto final. Se forem ao supermercado comprar uma infusão ou condimento, o circuito destes produtos habitualmente é este. Agricultores, espalhados pelo mundo, brokers, concentrados em vários países, que compram estes agricultores e concentram, ok? Compram no mundo inteiro especiarias, condimentos, plantas medicinais, e compram 100 quilos ao António, 200 quilos ao João, 1000 quilos ao não sei quem, e concentram. E depois as empresas que embalam, que têm marcas de infusões e condimentos, e que compram estes brokers, porque não podem estar dependentes se o agricultor teve mais ou menos produção. E, portanto, no nosso caso, nós invertemos este processo e estamos envolvidos no processo completo. E isto tem-nos levado, por exemplo, a conquistar muitos prémios internacionais também, porque conhecemos de forma muito próxima os produtos e as plantas. E, enfim, é bastante invulgar. Originalidades. Uma das minhas grandes batalhas ultimamente é criar cultura de consumo de infusões. Nós não temos essa cultura em Portugal, a começar porque toda a gente diz chá, chama de chá tudo. Chá de cidreira, chá de tília, chá preto, chá verde, quando na realidade chá é uma infusão da planta do chá, uma planta que tem, tal como o café, cafeína, e portanto quando tomamos uma infusão de limoneta ou de erva príncipe, não devemos dizer chá de limoneta ou chá de erva príncipe, que não temos lá chá dentro. Quem foi visitar a quinta pode perceber que nós temos lá um pequeno cultivo de chá. Estes lotes de reserva para infusão são únicos no mundo. Muito inspirados no marketing do vinho, nós decidimos criá-los, num trabalho que fizemos com a Faculdade de Ciências, validamos cientificamente que ao colher as extremidades das 5 espécies que estudamos, e depois ao estudar a melhor temperatura, o melhor tempo de infusão e a melhor gramagem para cada uma delas, tínhamos lotes com uma análise sensorial diferente daqueles que temos quando colhemos e embalamos a planta inteira. E, portanto, estes produtos já nos deram uma data de prémios e fizeram uma coisa, talvez as coisas mais extraordinárias e generosas da minha vida. O Miguel Esteves Cardoso, que eu só conheci há 2 anos, eu sou completamente fã. Sabem quem é?
já escreveu 3 vezes sobre as nossas infusões, tisanas e condimentos, porque ele é um gourmet, portanto escreve muito sobre comida. E eu conheci num evento de comida aqui na Alfândega e dei-lhe um grande abraço, que ele, entretanto, está 3 vezes mais largo, mas é um homem inteligentíssimo, extraordinário e escreveu das crónicas mais generosas sobre estes produtos e os outros que nós produzimos, sobretudo porque o nosso foco nos últimos tempos tem sido a análise sensorial. E a prová-lo estamos à venda em montes de hotéis, à venda não, a ser servidos em hotéis como o Yetman, que tem 2 estrelas Michelin, o Tavi na Foz, que nos servem exclusivo. Se forem à Tavi tomar uma infusão ou um chá no fim de tarde, dão-vos um serviço de Vista Alegre com o logo da Tavi de um lado e o logo do cantinho do outro. É a melhor casa de chá da cidade, portanto é um privilégio enorme podermos lá ser servidos. Também desenvolvemos blends, que em português, no nosso léxico, chamamos de tisanas, quando misturamos mais do que um ingrediente, são um maior sucesso, também tem uma data de prémios. Acima de tudo, um blend para uma marca permite fazer uma coisa. Uma erva príncipe qualquer marca pode ter. Metemos erva príncipe lá dentro e vende-se como erva príncipe. Um blend tem uma identidade, tem uma fórmula. É um bocadinho como nos vinhos. A indústria de vinhos, o que é um vinho hoje? Um vinho comum é uma mistura de 3 ou 4 ou mais castas, não é? Touriga portuguesa, Touriga nacional, tinta roriz, por aí fora. Mas também há os monocastas, não é? O vinho feito com uma casta só. Isto é um vinho comum, ok? Portanto, é único, não há nada igual. Já agora esta conspiração de ouro serviu de base ao gin Ventosel, que está entre os melhores gins da Europa, este ano, ganhou esse prémio. Se lerem no contrarótulo, e de certeza que vocês vão começar a beber, não é? Porque as discotecas abriram e não sei o quê, esqueçam de pedir um Ventosel, porque a base do Ventosel é a conspiração de ouro. Portanto, é uma segunda maior exportador de vinho do Porto, chamou-nos para um dos projetos mais giros da minha vida e disse: Luís, venha cá ao Douro, que precisamos fazer um gin que tenha o Douro lá dentro. E um ano depois metemos lá a conspiração de ouro e foi um sucesso. As infusões, enfim, saquetas, condimentos. Temos uma série de certificações, como é obrigatório qualquer empresa ter, são a parte mais complicada porque obriga a recursos humanos. Então, até 2013, nós éramos 4, produzíamos toneladas de ervas e exportávamos num caminhão de tiro para o sul de França. Era uma estrutura pequenina. A faturação da empresa até 2013 ou 2014 era baixa, ainda assim foi a altura da minha vida em que tive maior qualidade de vida, porque podia surfar no fim do dia, podia viajar, tinha um cliente, recebia de um cliente, era extraordinário. A partir do momento em que lançamos a nossa marca, peso 102 quilos, estou um farrapo, vivo sentado o dia todo a gerir a empresa, a equipa foi para o triplo, hoje somos 12, boa parte do ano, e vivemos mergulhados em processos. Ou seja, isto para vos dizer o quê? Quando nós temos à venda um produto alimentar, e a indústria alimentar é a mais desafiante do planeta, antes de metermos 1 grama numa embalagem para vender, já gastamos milhares e milhares de euros a desenvolver a marca, a ter licença industrial, em processos de certificação, a cumprir higiene e segurança no trabalho, a cumprir uma data de regras, portanto já tivemos que investir milhares de euros antes, e quando eu lancei a marca, enfim, não estava muito longe de imaginar o desafio que seria para até chegar a uma grande superfície ou até exportar, por exemplo, para as lojas Home Goods ou Marshalls, para os Estados Unidos, coisa que fizemos em 2018 e só não voltamos a fazer porque não temos escala para um mercado daquele tamanho. Temos também um Global Cap, que é uma espécie de HACCP para a agricultura, portanto é um sistema muito complexo que nos obriga a cumprir uma data de regras de higiene e segurança alimentar. Temos esta certificação que me orgulha muito, porque é rara em Portugal, que nos foi atribuída pela sinagoga, pelo rabino da sinagoga do Porto, e que foi importante precisamente para entrar no mercado americano, porque estivemos em Nova Iorque em 2015 ou 2016, na feira mais importante de produtos gourmet dos Estados Unidos, na Fancy Food Show em Manhattan, e a comunidade judaica da cidade é muito grande. E descobri que Nova Iorque foi fundada por sefarditas, portugueses e espanhóis, que nós expulsamos com a Inquisição. Foram para a Holanda, foram decisivos para aquele ser um país com menor território que o nosso, ser um dos países mais ricos da Europa, e depois foram para o Brasil à procura de diamantes, depois subiram e fundaram Nova Amsterdão, que é hoje Nova Iorque, fundada por sefarditas, portugueses e espanhóis. Fiquei tão comovido com esta história. Quando cheguei ao Porto, fui ter com o rabino, descobri que a sinagoga do Porto é ao lado do Colégio Alemão, um pequeno pormenor,
Mas hoje temos esta certificação com grande orgulho. Temos recebido também muitos turistas judeus que vêm à cidade e nos procuram porque acham interessante que uma empresa portuguesa se preocupe com este legado. Temos feito muita investigação e desenvolvimento, muito mais investimento do que é habitual numa empresa da nossa dimensão, que fatura menos de €500 mil, e orgulho-me muito deste trabalho que foi feito no último CREN, em 2014 e 2015, com a Católica Biotecnologia, com a Faculdade de Ciências e com a CESES. Desenvolvemos pela primeira vez a nível mundial um protocolo de prova de infusões, uma roda de cheiros, tudo como existe no vinho, e hoje podia estar-vos aqui 1h30 a falar, a decorrer sobre uma infusão e ensinar-vos a provar, tal como um chato enólogo pode estar meia hora a falar dos frutos vermelhos ou do suor de cavalo num vinho. Nós temos isso e está publicado, chama-se Infusão Premium. Depois, se quiserem ler, já deu origem a um doutoramento. Nós temos mais de 100 citações no Google Scholars, desde o agradecimento simples por ter-nos fornecido amostras para um trabalho de investigação no Instituto de Investigação de Montanha de Bragança, até sermos também coautores de alguns trabalhos científicos. Os prémios mais importantes que temos conquistado foram conquistados em Londres, nos Great Taste Awards, que são os Oscars da indústria alimentar, todos os anos. Há 8 anos que conquistamos. Somos a marca portuguesa das centenas de marcas que concorrem, que mais prémios têm conquistado. Para nós, os prémios são ferramentas de marketing, como outras quaisquer, mas ganhar um prémio no Great Taste é especialmente saboroso porque eles não recebem o packaging. Portanto, o júri não julga packaging, nem eu compro o prémio, como 5 estrelas ou aqueles prémios todos que nós vemos aí no mercado português que são comprados. Isto é um concurso de prova cega. Portanto, o júri tem chefes com estrela Michelin, tem gente dos department stores com muita experiência, tem uma série de gente prestigiada a analisar, faz a prova cega. E, por exemplo, este ano fomos uma de 2 infusões, que forem à base de dados dos prémios dos Great Taste Awards, a nível mundial a ganharem 3 estrelas. Portanto, das centenas que foram a concurso de infusões, só 2 ganharam 3 estrelas, uma é inglesa e a outra é portuguesa. Tá bem? É um orgulho enorme. E adoramos, porque as críticas, quando são boas, são fabulosas, mas uma crítica de um produto que não ganha um prémio pode ser absolutamente demolidora. E isso também nos ajuda, no sentido de, no ano a seguir, fazermos melhor. E 8 anos depois já não me preocupam os prémios, já nem tenho sítio onde pôr. Até já parece ridículo ganhar tantos prémios, acho que não nos vamos candidatar mais. Mas mais do que os prémios, para mim é importante receber as críticas demolidoras daqueles produtos que não ganharam, porque é com isso que nós temos crescido e temos ido para outros prémios e para outras... Oh, Rui, vão-me informando do tempo, posso estender-me, pá. Pronto, isto são vários produtos que temos. O nosso grande... Se uma das perguntas vossas será, qual é, e agora? 20 anos, nós vamos fazer 20 anos no dia 10 de janeiro. 20 anos que a empresa foi fundada. Desafios para o futuro. Um dos nossos grandes desafios, até porque é muito importante para mim esta questão da pegada. Por exemplo, as nossas máquinas, a maioria das máquinas que usamos na quinta são motores de combustão, substituímos por máquinas de motor elétrico. Hoje já temos motorroçadoras de motor elétrico, a Paracebos, whatever. O chá, que é a segunda bebida mais consumida do mundo, provavelmente quase todos já beberam chá verde ou chá preto. Todos os chás que vocês consomem dá a volta ao mundo para chegar até à vossa prateleira. E ainda por cima é vendido a um preço muito barato, porque como não temos cultura de consumo em Portugal, o chá que está à venda no supermercado é o mais barato de todos, é o mais miserável de todos. Os chás de marcas começadas por T e de marcas começadas por L, por exemplo, são vendidos a preços ridículos. Como é que é possível um produto que viajou mais do que qualquer um de nós nos últimos tempos, que veio da China, que vem da Índia, que vem do Paquistão, que vem do Bangladesh, que vem da África ou da América do Sul, chega a preços tão baratos? E será que nós precisamos mesmo de beber tanto chá, sendo que a nossa cultura de chá é muito recente, é depois dos descobrimentos, foram os portugueses que trouxeram o chá, das relações comerciais com a China, portanto é algo muito recente na nossa história. Nós já bebemos infusões há milhões de anos, há milhares de anos, não é há milhões, há alguns milhares de anos, porque as ervas são de cá, podem ser produzidas de cá. Nós temos relatórios de informação privilegiada da Portugal Foods e o que nos dizem é que nos próximos 10 a 15 anos o consumo de chá
e de produtos com pegada vai começar a diminuir. Não só por dificuldades de fornecimento, estamos a senti-la já, mas sobretudo também pela consciencialização crescente do consumidor relativamente àquilo que consome. Ou seja, cada vez mais, todos vocês já perceberam que democracia é irmos votar nas eleições em janeiro, mas democracia também é todos os dias quando puxamos a carteira e elegemos aquilo que vamos escolher consumir, porque ao fazê-lo, nós também podemos eleger, por exemplo, quem é que produziu aquilo, como é que foi produzido. Eu quero consumir produtos da agricultura convencional ou de uma economia baseada em petróleo, ou posso consumir outro tipo de produtos. A minha escolha, que é simples, pode ser feita em segundos, é determinante para a futura economia local, nacional e até global. As coisas mudam hoje em dia com uma velocidade muito grande. Viram agora o que aconteceu nos Estados Unidos, as department stores estão todas a ir à falência. O online, entretanto, está a prevalecer, não é? Enquanto aqui ao lado a Norte Shopping cresceu, é considerado um caso de estudo. O que nos dizem as estatísticas a nível mundial é que este tipo de lojas tendencialmente vai fechar. Não, as pessoas não querem aquilo para si, não querem ir para as áreas de alimentação, conviver com um monte de pessoas gordas, a rebentar pelas costuras, a comerem comida miserável. Se calhar queremos procurar outro tipo de circuitos. E, portanto, nós estamos muito, muito empenhados em criar uma cultura de consumo e hábitos alimentares mais saudáveis. Não inventamos nada de novo. Vejam a pirâmide alimentar. As ervas estão lá. São fundamentais na estratégia nacional, por exemplo, para a redução do consumo de sal. Não se esqueçam, o sal é fundamental à vida. Nós precisamos consumir sal. Não precisamos de açúcar refinado, não precisamos dele. Podemos viver sem ele, está disponível nos alimentos. Mas de sal nós precisamos. Não precisamos é de tanto. E hoje o sal vem em todos os alimentos processados, mais aquele que adicionamos quando cozinhamos. Não é saudável a forma como a maioria das pessoas se alimenta hoje em dia. As ervas estão ali há milhares de anos disponíveis. Só que no tempo da avó parou ali a cadeia de conhecimento, que era oral, transmitida oralmente, e nós hoje eu cruzo-me com qualquer um de vocês e mostro a erva segurelha. Que maravilha, adoro. Como é que eu uso? Para que é que serve, não é? Nem sempre evolução significa que nós temos mais conhecimento, ou seja, evoluímos em determinadas áreas de conhecimento, mas noutras ficaram para trás, os conhecimentos ficaram para trás. E, sobretudo, nesta questão de explicar às pessoas o que é uma infusão, o que é um chá, o que é uma tisana, e de que uma infusão de cidreira pode ser consumida não só porque me apetece dormir, adormecer, ou porque quero relaxar, ou um Erdinger Príncipe quero tomar porque estou com problemas de estômago, mas sobretudo porque me dá um prazer dos diabos. Não é? Vocês querem lá saber quando bebem um café, se aquilo é bom, tem taninos e é bom para o coração? Não querem. Ou quando bebem um copo de vinho tinto, o médico agora diz, não, aquilo é maravilhoso para o coração. Um copo só, é bom. Vocês querem lá saber, abrem a garrafa e se calhar vai toda, e se forem com o professor Rosa Dias comer um cozido até vão duas, se não forem conduzir a seguir porque ele anda de bicicleta, e querem lá saber se aquilo é bom para a saúde. Bebem porque dá prazer, não é? E no caso das infusões ainda por cima, elas não têm álcool, portanto são perfeitamente saudáveis e são muito fáceis e muito acessíveis a todos os cidadãos. Eu vou para aqui. Portanto, nada de novo, o uso destas plantas é ancestral. Normalmente as pessoas consomem-nas por questões terapêuticas, não é? A avó ainda diz, bebe aquilo porque faz isto. Os nossos produtos, até porque legalmente não podemos incluir as citações das virtudes terapêuticas, seria enjaulado pelo Infarmed e aparecia na CMTV algemado, está bem? Ai de mim, se algum dia pusesse algum de alegações de propriedades medicinais nos produtos, é absolutamente proibido. Não se pode patentear uma cidreira, não é? Não é uma erva príncipe, é de todos, portanto, nada de alegações, apesar de existirem milhares de papers peer-reviewed sobre as virtudes terapêuticas de tantas plantas e da legislação comunitária permitir registá-las como medicamentos de uso tradicional. O facto é que ninguém o fez porque o processo é tão complexo e tão caro que é preferível continuar a vender este tipo de produtos como diuréticos. É mais fácil. Há uma coisa interessante. As infusões em Portugal pagam IVA de 6%. O chá paga IVA de 23%. Isto é muito importante. O chá habitualmente tem cafeína. A minha mulher, por exemplo, é vegetariana há 19 anos. Não há nenhuma droga que lhe entre no corpo. Portanto, não bebe café, não bebe álcool, nenhuma erva. Quando eu digo erva, condimentos, obviamente. Nada. E cada vez há mais jovens que se identificam com isto. Quer dizer, nem um cafezinho, nem um copo de vinho tinto, mas admiro e respeito.
E, portanto, há cada vez mais veganos, vegetarianos, portanto, pessoas que de facto consideram que somos o que comemos e o seu corpo é um templo. Há muita gente assim, ainda bem. E, portanto, as infusões também fazem sentido nesta nova vaga, nesta nova tendência da nossa relação com o mundo. A pegada dos condimentos também é longa, uma vez que a maioria é importada no nosso país. Reparem, destes descobrimentos, a vossa casa tem canela, pimenta e cravinho. São ingredientes novos para a alimentação, são recentes. Os orégãos, a sobralha, que já cá andam há milhares de anos, ninguém tem. As pessoas esqueceram-se por completo deste tipo de ingredientes. Um francês mistura 7 ervas aromáticas, um ramo de cheiro tem 7 ervas aromáticas. Algum de vocês já misturou mais de 2 lá em casa a cozinhar? Só se foi por engano, não é? Ai meu Deus, a aflição que seria. Aquilo se calhar até faz mal se não tirares a nervura e não sei o quê, rezamos e não sei o que mais. A agricultura biológica de proximidade, sustentável, visitável, de verdade. Isto é um desafio e estará cada vez mais relacionada com os hábitos de consumo. Eu digo isto porque, por exemplo, os meus colegas produtores de leite, e o professor conhece esta realidade, põem vacas a rir na televisão, não é? Para criar empatia com os seus produtos. Nós o que fizemos foi abrir a quinta ao público e aquilo que nós, aliás, é a melhor certificação que temos. Aquilo que fazemos é tão de verdade que é visitável, qualquer um pode circular. Aliás, eu penso que seria muito interessante tornar isto caso de estudo e alastrar este conceito a outras explorações agrícolas, a outros conceitos de agricultores, meus colegas que fazem coisas maravilhosas, mas que ninguém conhece, ninguém faz a mínima ideia quem são e aquilo que estão a fazer. Produzir localmente para consumir localmente. Isto até me assusta. Ainda hoje dizia a senhora Ministra, é fundamental. Hoje, enquanto passeamos aqui na Quinta, calcamos mais de 40 plantas comestíveis que ninguém faz ideia que são comestíveis, que o chefe deve saber, desde o dente-leão, passando pelas beldroegas, que já não há nesta altura do ano, mas há noutras alturas, e que a maioria de nós, se souber que são comestíveis, em alturas de alguma dificuldade, porque vamos passar por isso em breve, podem fazer toda a diferença, sobretudo para quem vive em grandes núcleos urbanos. É urgente uma mudança de paradigma junto dos consumidores. A agropecuária é uma das atividades mais perniciosas e é responsável pela maioria das emissões de gases de estufa. A agricultura polui com os seus pesticidas, destrói ecossistemas inteiros, esbanja a água, enfim. A agricultura convencional baseia-se em monoculturas, depende de fatores de produção externos, adubos, pesticidas. Nós temos que assumir sistemas de produção holísticos, policulturais, mosaicos de sustentabilidade, ter alimentos de proximidade, regenerativos, que ajudem a aumentar e tornar mais eficiente a produtividade de pequenos e médios agricultores. Precisamos de mudar de um sistema linear para um sistema holístico, ou seja, não fazer só alfaces, mas se calhar fazer um conjunto de alimentos que tornem a exploração do solo bastante mais sustentável. Isto é muito interessante, se calhar nunca viram um agricultor nesta perspectiva. Portanto, aliás, para muitas pessoas o agricultor é o tipo que vai com enxada. E isso não é um agricultor. O tipo que anda lá no campo com uma enxada, esse é um operador agrícola, é alguém com uma formação básica. Ainda assim, cada vez mais estas pessoas têm formação e que têm tarefas agrícolas, chama-se operador agrícola. Agricultor hoje em dia é igual a empresário agrícola, está bem? Eu sou agricultor com muito orgulho, até que me chamem engenheiro. Eu sou agricultor com o máximo orgulho e apresento-me como agricultor em todo lado. Porquê? Porque eu não sou um mero produtor de alimentos, sou um gestor de um sistema agroecológico que providencia um enorme número de serviços de utilidade pública, mas também sou um técnico de saúde humana, porque os vossos taninos, antioxidantes, flavonoides e outros que funcionam como preventivos de doenças graves vêm dentro das minhas ervas ou dos alimentos que vocês compram, que foram produzidos pelo agricultor. Não podemos estimular mais uma agricultura que produz só alimentos de corporações para consumidores. Precisamos de uma agricultura de pessoas para pessoas. Eu não entendo como é que o agricultor e a agricultura não têm a mesma importância num país que tem, por exemplo, as Forças Armadas ou a polícia, ou seja, um país sem solo, sem água, um país que não consegue assegurar o fornecimento básico de alimentos. Como é que assegura a sua soberania? Vejam os países africanos. São pobres. Basicamente não existe soberania alimentar. As pessoas migram, estão a migrar, estão a desaparecer dos seus países e estão a concentrar-se aqui na Europa para entrar à procura de novas oportunidades. Não consigo perceber como é que as organizações não percebem que as pessoas têm que ser devolvidas aos seus territórios, mas para isso eles precisam de ter soberania alimentar.
Enquanto consumidores, devemos participar ativamente, exigindo alimentos que sejam produzidos segundo os princípios da agroecologia. Lá em casa, boa parte do nosso orçamento familiar é gasto em comida. Compramos nos circuitos curtos de distribuição, compramos diretamente a agricultores, compramos em supermercados. Olhem aqui ao lado, tem talvez o mais bonito e melhor supermercado bio do país, que é a... Rui, ajuda-me. Como é que se chama aquele ali no Pinheiro Manso? Eu já digo o nome, somos completamente fãs. É maravilhoso fazer lá compras. Sim. É por aí, mas eu já me lembro. Estimular a agricultura nacional, consumir local. Por exemplo, nesta altura do ano, as laranjas são da África do Sul. Lá em casa não comemos laranjas. Não comemos, portanto, trocamos por outra fruta da época, consumimos sazonalmente, mas evitamos ao máximo. Infelizmente não somos também franciscanos nisso. Uma manga comemos de vez em quando, mas laranjas da África do Sul eu recuso comer fruta vulgar no nosso país, que viajou mais do que eu. Quero ser sempre eu o mais viajado e não a fruta, ok? E, portanto, obviamente que temos que fazer opções para gastarmos uma boa parte do nosso orçamento familiar em comida. Temos que comprar roupa que dure mais tempo, temos que ter um estilo de vida, se calhar, mais espartano, somos minimalistas, não valorizamos outras coisas, não ter um carro novo. O meu carro tem 15 anos ou 16, e este tipo de coisas, portanto, para sermos coerentes com aquilo que estamos a defender e com aquilo em que acreditamos. Enfim, mais de 70% que consumimos hoje tem propriedade intelectual, é o maior negócio da humanidade. Não sei se sabem, mas boa parte do homem paga royalties, desde uma couve a um tomate ou um pimento. Se quiserem tirar semente dessas plantas, no ano a seguir elas não vão fazer. Já foram mudadas geneticamente, manipuladas para não fazerem novos frutos, ok? Portanto, isto obriga todos a comprarem sementes regularmente, a não ser que utilizem sementes de agricultura biológica. Outro exercício muito interessante. Hoje, quando entramos num supermercado, quando vocês vão à área dos frescos, vocês pensam assim, caramba, tanta comida, nunca vi tanta comida. É uma falácia completa, nunca houve tão pouca biodiversidade alimentar. Em Portugal, dou-vos um exemplo, temos 60 variedades de maçãs. Só uma é que lá está, a bravo desmolve, ok? As outras desapareceram todas. Variedades de alface, variedades de batata, desapareceu tudo. Vocês têm uma variedade de batata branca, uma variedade de batata vermelha. Tem duas variedades de alface, tem 3 variedades de tomate, quando temos milhares. O tomate é das coisas mais extraordinárias que existe. Ou seja, o afunilamento do pool genético daquilo que era a biodiversidade alimentar é o maior da história da humanidade, está bem? Na realidade, o que vem lá pela frente é uma absoluta ilusão. Nunca tivemos tão pouca biodiversidade disponível como temos hoje em dia, já para não falar nos alimentos que, consumidos fora da época, são perfeitos placebos. Um tomate consumido nesta altura do ano, convenhamos, é a água mais cara com pesticidas, porque nem sequer o licopeno tem, que é aquilo que faz dele um superalimento, porque não teve sol suficiente para o produzir. Algumas estratégias: diminuição da pecuária intensiva, mudança radical na dieta, inclusão de árvores no agrossistema. Para mim, a grande receita para alterar, reverter a emergência climática antropogénica, a tecnologia já foi inventada há milhões de anos, são árvores. A inclusão de vegetação espontânea, a otimização dos fertilizantes, obviamente, e a valorização do desperdício. As contas do desperdício que nos apresentam são completamente erradas, porque não contabilizam aquele que fica no campo, aquele que o agricultor nem sequer apanha, porque não tem calibre suficiente para ir para o mercado. Esse desperdício não entra na fórmula. Agora imaginem, se nos dizem, nos média, que 1/3 do que é produzido no mundo vai para o lixo, é muito mais do que isso, pelo menos muito mais do que metade. E depois tenta a falácia de que há fome no mundo e é preciso aumentar produtividades e patentear sementes para cobrir a falta de alimentos. Não. Nós temos um problema grave nesta questão da valorização do desperdício, porque os alimentos não são corretamente aproveitados. Ao longo dos últimos 20 anos fazemos parte da solução. Se nos virem lá de cima, se me virem no topo da quinta, parece o Obelix, rodeado de urbano a todos os lados. Só tenho medo que me caia o céu em cima da cabeça. Portanto, hoje a senhora Ministra gostou muito, disse-me que é fã do projeto, eu não fazia a mínima ideia, e disse-me que, de facto,
fazemos parte da solução, como dizem a FAO e as Nações Unidas e muitas outras organizações em que se discute hoje o papel da agricultura e do agricultor no futuro. Nós somos uma parte muito pequenina da população, nós agricultores, e em boa parte estamos envelhecidos ou a desaparecer, sobretudo no mundo rural dos países subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, as pessoas estão a desaparecer. Portanto, se conhecerem um agricultor, costuma-se dizer que deve-se conhecer um médico, um padre e um advogado, não é? Eu diria que um agricultor nos dias que correm também faz um certo jeito. Não vai amanhã ficarmos sem papel higiênico e comida no supermercado. O mundo está a mudar rapidamente e muitos acham que é ficção científica. Porque nós temos tendência a hipernormalizar o que se passa à nossa volta para mantermos a sanidade mental. Mas nós estamos numa situação muito complicada e agora no COP26 podemos perceber que ninguém está interessado, de facto, em mudar radicalmente o mundo, como tivemos que fazer, por exemplo, perante a iminência de uma crise sanitária que vivemos todos em conjunto. Se em conjunto elegermos alimentos provenientes de formas sustentáveis, podemos mudar o destino da humanidade, não tenho dúvidas relativamente a isto. Eu acho que se no supermercado vocês vissem um frasquinho do que se põe em cima das laranjas, ao lado das laranjas, se calhar vocês não compravam, não é? Mas só quando todos nós cidadãos de forma consciente percebermos que estes modelos são insustentáveis, é que as alterações climáticas podem regredir. É a consciência coletiva, agitada por seres humanos excepcionais, ou não, ou qualquer um de nós, da nossa comunidade, que nos levará no derradeiro caminho na ação em prol da mudança. Olhem, uma obra de arte que fizeram com a minha filha quando ela era pequenina, com as minhas palavras favoritas em português e inglês: amizade, revolução, consciência, partilhar, energia, belo, legado. Obrigado. Obrigado pela vossa paciência. Parece que agora há perguntas, não é? Desculpem esta voz, não é a minha voz. Eu não bebo bagaço, é que estou mesmo à rasca da garganta. Quer dizer, bebo bagaço de vez em quando. Acho que não. Portanto, boa noite. Antes de mais, obrigado por ter vindo cá. Eu começaria aqui por uma pergunta em relação à população agrícola envelhecida. Eu teria aqui um dado da internet. Somos o país com população agrícola mais envelhecida. Qual é que acha que é a estratégia para o futuro da agricultura? Sendo que isto, de certeza, que é um ponto muito negativo. Sim. Olha, hoje tive a oportunidade de partilhar algumas das minhas ansiedades com o Ministro da Agricultura. E partilho convosco também algo que é bastante íntimo, um processo pelo qual estou a passar agora. Nós estamos, nesta quinta em Vila Nova de Gaia, a prazo. Temos o nosso contrato de arrendamento, termina em 2024, portanto temos mais 3 anos para continuar ali, e estamos de mudança para Trás-os-Montes, alguns entre Terras de Basta e Trás-os-Montes. Andamos à procura de uma quinta para investir e vamos transferir toda a parte agrícola do nosso projeto para lá. E o país tem um problema terrível, é que como não existe um levantamento sério do território, nem a atribuição de usos, acumulando com o facto de Portugal ser um dos países a nível mundial cujo governo tem menor área de sua propriedade, o país está só 2 ou 3% do território é que é do Estado. Isto é muito invulgar. Na maioria dos países há uma parte importante do território que é do Estado. Aqui não. Aqui boa parte é de privados ou de associações de baldios, 2 ou 3% é do Estado e depois há 20% do território nacional, 1/5 do nosso território não é de ninguém. E aqui no Norte é gravado pelo facto do minifúndio, ou seja, do facto de termos pequenas parcelas que se pertencem a 20 proprietários que ou já não vivem no país, emigraram, ou morreram, ou se odeiam todos uns aos outros. Portanto, uma destas 3, está bem? E, portanto, a dificuldade que há em aceder à terra, estamos a falar de terra não para construir,
terra para fazer agricultura. E quando eu refiro dificuldade em juntar 10 ou 20 ou 30 hectares, porque ninguém faz agricultura com 3 mil metros quadrados ou com 4 mil. Talvez faças uma casa para ir passar um fim de semana e tens lá um pomarzito e montas uma horta. Mas isso é para autossustento. Agora, nós agricultores vivemos de volume e precisamos de áreas grandes para gerar grandes volumes, para depois fazer face às nossas responsabilidades. Portanto, um dos grandes problemas que este país tem, mais norte e centro, é não haver legislação específica que obrigue a que estes 20% de terra de ninguém passem ou para a mão do Estado, ou então para a mão de privados que querem investir em agricultura. E isso era muito fácil, bastava legislar. Aliás, começou a acontecer depois de 2017 com os fogos. Aparentemente, as autarquias começaram a aplicar coimas em quem não limpa os terrenos. Mas depois nós sabemos, os lugares são pequenos, as pessoas até aplicaram na altura porque os jornalistas andavam por ali, mas agora já ninguém aplica coimas nenhumas, ou seja, e depois ninguém paga mais taxas ao Estado por ter terreno parado, ok? Ou seja, depois pagamos nós milhões de euros para a prevenção e combate aos incêndios, mas quem é proprietário tem ali o terreno abandonado, alguns nem sabem que tem aquele terreno e depois o terreno não está disponível para ser cultivado. Portanto, esse é um dos grandes desafios. Outro é, como é que eu, empresário, cuja atividade é assente numa economia não baseada no petróleo, ou seja, nós fomos eliminando o petróleo da equação, pago tantos impostos quanto uma empresa cuja economia é baseada no petróleo. Ou por outro lado, quando eu vou ao banco, porque é que eu, que faturo menos de 1 milhão de euros, pago mais uma taxa de juros superior a uma empresa que tem uma economia baseada no petróleo, mas que fatura 20 ou 30 milhões e que até nem paga juros. Há empresas que vão ao banco e têm empréstimos a custo 0 a 0,5% de taxa, e eu, por exemplo, no empréstimo bonificado, a melhor taxa que o Estado, e com a ajuda do Estado, da Agrogarante, a melhor taxa que eu consigo é de 5%, é quanto me custou dinheiro. Portanto, eu preferia 1000 vezes como empresário ter taxas bonificadas no banco, pagar o mínimo de juro possível, do que estar à espera de dinheiro a fundo perdido, porque é um processo moroso, demora anos, é muito burocrático, preferia pagar o dinheiro mais barato possível do que estar à espera daquele dinheiro a fundo perdido, do qual o Estado, depois, durante 5 anos, me vai obrigar a pagar uma data de impostos. Estas são duas questões que eu considero muito importantes. Portanto, a questão de legislação relativamente ao território, à superfície disponível para fazer agricultura, a questão dos impostos. E depois, caramba, nós fizemos ao mundo, numa altura em que o país tinha 1 milhão de habitantes, não é? Fomos por aí fora, parece que aquilo foi uma grande aventura, que éramos aventureiros e corajosos, mas os historiadores cada vez mais dizem que estávamos cheios de fome e que tivemos que embarcar na loucura de ir à procura de novos territórios para conquistar, para ter comida e riquezas e tal. E hoje em dia, num dos países mais pequenos da Europa, nem sequer sabemos conquistar a outra metade. E vou partilhar convosco um segredo. Portugal é um hotel de 7 estrelas. Conseguiram ouvir? Tem água, não teve revolução industrial e agora ganha prémios de cidade mais linda do mundo, paisagem mais linda do mundo, e nós vivemos cá e os nossos antepassados também. Quem quer saber? Ou seja, na outra metade do território tem paisagens incríveis, água pura, não houve revolução industrial, portanto não temos indústrias poluidoras e ainda assim sucessivos governos, à direita ou à esquerda, o poder tem sido polarizado, não têm conseguido garantir estratégias para colonizarmos. A última tentativa de colonização foi o Salazar que fez, com colonatos em Vila Pouca da Guiar e tal, e mandou gente para lá para tentar ocupar aquele território e dali se fazer alguma coisa. Estão completamente abandonados, as pessoas são territórios desertificados, com coisas absolutamente fabulosas, água, silêncio, vida selvagem. Como é que é possível? Por último, talvez a fórmula de criação de riqueza nos países também deveria ser um bocadinho modificada, se isso fosse legislado a nível comunitário, se projetos como este pudessem entrar na fórmula e aquilo que nós produzimos, aqueles tais serviços que estão ali, que nós produzimos, mas que não entram na fórmula de riqueza. Eu, quando produzo água limpa, para as pessoas que dali à volta tirarem partido, não está na fórmula. Tu vives ao lado, com um furo vais lá buscá-la, mas não entra na fórmula de riqueza. No entanto, eu investi milhares de euros em árvores e a cuidar delas para que a água esteja limpa, mas
ainda não é dimensionável. Seria muito interessante podermos dimensionar tudo isto. Já se dimensiona o CO2 que as empresas libertam, já se trocam cotas de CO2. Mas para tudo o que se faz também à volta disto é muito de greenwashing, não é? Eu não sei se respondi totalmente à tua pergunta, ou pelo menos parcialmente. Se puder continuar o nosso grupo, faço-lhe 3 perguntas numa só. Olha que eu já não sou novo. Pá. Qual é a percentagem de exportações e vendas nacionais da empresa? Qual foi a evolução das vendas nos últimos 10 anos? Mais ou menos, Sim. por alto. E já agora, falou, quando nós fomos lá à quinta, falou que houve e falou hoje também, que houve uma primeira fase da empresa até 2012 ou 2014, sim. Bem, Sim. E uma segunda fase com a marca. Portanto, e nós Sim. queríamos saber, se bem que já respondeu um bocadinho a esta pergunta. Nós até 2013, salvo erro, como eu já referi, o último caminhão que enviamos de produto a granel foi em 2013, janeiro de 2013, suponho. Está no blog. A empresa tinha 4 ou 5 funcionários, faturava 140 mil euros, foi um ano excepcional, mas nós trabalhamos com ingredientes com margens de 70%, o que é extraordinário para um ingrediente agrícola. E tínhamos uma estrutura muito pequenina e vendíamos para um cliente e recebíamos desse cliente, ou seja, era uma coisa mesmo pequenina. A partir de 2014 nós tivemos que fazer investimentos muito grandes, não só no desenvolvimento do conceito, da marca, como investir muito na loja online também. Aliás, a loja online nunca me arrependo, fomos a primeira loja online do país a vender plantas vivas, já temos loja online desde 2006 ou 2007. E durante a pandemia não fora a loja online e nós teríamos que ter ido para layoff. Foi a loja online que nos manteve de pé a trabalhar e muito próximo da faturação que seria expectável ter, porque felizmente muita gente estava em casa e precisou de comprar plantas e sementes para se manter ativa nas suas rotinas. Portanto, a loja online tem um papel muito importante e espero que este ano represente quase 1/3 da nossa faturação. Okay? Nós esperamos fechar o ano com perto de 400 mil euros. Será o nosso melhor ano de sempre. Mas, portanto, respondendo à tua pergunta, as maiores dificuldades que passamos foi com a criação da marca, sobretudo culpa minha, por total falta de cultura empresarial a este nível e por ser demasiado impulsivo e eu achava que assim tinha ervas tão boas, porque as análises que recebíamos do nosso broker em França eram excelentes, que eu achava que assim que pusesse as ervas numa embalagem com o meu excelente bom gosto, que ia conseguir vender aquilo tudo. Olha, das maiores bufetas da minha vida foi quando cheguei ao Corte Inglês, aqui em Gaia, e mostrei aquilo ao diretor do gourmet, disse, olha, são as minhas ervas, estou aqui ao lado. Já viu? Produto agrícola não viaja nada, aqui um produto gourmet fantástico, lógico. E ele fez-me assim com o dedo, olha, assim na minha cara. Que produtos é que o senhor acha que eu devo tirar da prateleira, de marcas conceituadas e bem conhecidas, para pôr este seu produto, como é que se chama? Cantinho das aromáticas, e fez esta cara. Pá, eu não sabia onde é que havia de me enfiar, foi terrível. Obviamente que me apetecia cortá-lo aos bocadinhos e pô-lo em ácido numa banheira, mas passou rapidamente. Mas também foi uma lição de vida, porque de facto quem era eu, que produto era aquele que não tinha provas dadas, para chegar ali agora querer logo aspirar a estar no Corte Inglês, que em Portugal, infelizmente ou felizmente, não sei bem, é onde todos os produtos gourmets querem chegar. Não há chance mais alta do que estar no gourmet do Corte Inglês. Acabamos por conseguir mais tarde. Foi maravilhoso e acabamos por conseguir com os prémios e com maturidade. Eu cometi muitos milhares de euros de erros. Ser pioneiro numa determinada área tem esta handicap. E também com defeitos pessoais graves, que tenho imensos. Não é? Sobretudo há muita energia, há muita impulsividade, só agora muito próximo dos 50 é que está a ficar polidinho, não é? Mais devagarinho e pensar mais e ter mais medo dos tombos financeiros que podem acontecer, porque ainda não herdei nada, não me aconteceu nada de especial, né? Saiu-me numa lotaria 50 euros uma vez e não deu para nada, gastei logo tudo em cozidos à portuguesa, portanto é uma chatice porque depois sai-nos do corpo. Talvez a grande vicissitude da minha vida seja ter capacidade de trabalho para levar muitas frentes de trabalho ao mesmo tempo e conseguir ter várias fontes de rendimento com criatividade, como puderam ver aqui na empresa. Portanto, até 2014, o nosso income era da exportação, mas a granel,
ok? Um produto não tinha valor acrescentado. Hoje, como marca nacional, a exportação é basicamente residual. Para onde é que nós exportamos? Para o mercado da saudade, para aquelas lojinhas que estão na Bélgica, no Luxemburgo, em França, onde há portugueses, e porque nos seguem nas redes sociais, nós temos 90 mil seguidores orgânicos. Não compramos, não temos tunisinos nem paquistaneses, são mesmo orgânicos. Porque há marcas que compram para terem aquela coisa, não é? 100 mil seguidores, coisa fantástica. Mas depois não tem feedback. Portanto, mas é expressivo, é menos de 5% o valor da exportação da nossa marca, ok? Uma componente muito importante da nossa faturação, isto é um sonho úmido para um pequeno e médio agricultor, são as vendas diretas. É um sonho eu poder ter a quinta aberta ao público e as pessoas poderem aceder diretamente e comprar na nossa loja física. Isto é algo que a maioria dos agricultores não tem. Ou por questão, no meio rural, por exemplo, vejam as quintas no Douro. Às vezes vocês vão fazer circuitos no turismo, chegam à loja, têm que esperar que a menina, que é também quem faz as camas, vá lá abrir a loja, cheira a mofo, porque aquilo não está aberto ao público, não tem uma dinâmica de visita, não é? Nós aqui estamos em meio urbano, vivemos rodeados dos nossos potenciais clientes. E essa é também uma aposta ganha. Ou seja, porquê? Porque nos permite vender os produtos diretamente e com grande dignidade. Eu, de cada vez que vendo ao Corte Inglês, tenho que lhes dar margens brutas de 40% ou de 45%. Para um pequeno produtor é muito, ok? Ninguém trabalha na grande distribuição com margens inferiores a 40%. Portanto, as vendas diretas são muito, muito importantes para nós. Já respondi a tudo o que tu querias. Falta só a parte de evolução nos últimos 10 anos. Portanto, nós passamos de 2013 esses 140 mil euros, agora para próximo, se Deus quiser, 400 mil até ao final deste ano. Com um 2015 absolutamente assustador, porque vivemos a transição do quadro comunitário, portanto, com aquela mudança de governo abrupta que houve nas eleições de 2014 para 2015, era expectável que Portugal ficasse a ser governado por um governo de direita, que ganhou as eleições, mas depois não tinha maioria, e um governo de esquerda, que hoje também está, como é que se chama? A geringonça, acabou por ficar a governar, e a transição do quadro comunitário demorou o dobro ou o triplo do tempo do que era expectável. E nós, na altura, uma parte importante da nossa fonte de rendimento era vender plantas a outros agricultores. E como muitos atrasaram os seus projetos, essa fonte de rendimento deixou de acontecer. Nós ainda hoje estamos a recuperar em produtos bancários dos 80 mil euros de prejuízo que tivemos em 2015. Foi um momento da minha vida, de 2 ou 3, que me apeteceu a tirar a toalha ao chão. Porque, enfim, algo que não estava previsto aconteceu, e muitos dos nossos potenciais clientes que tínhamos até plantas já orçamentadas tiveram que adiar porque o quadro nunca mais... Portanto, veio um novo ministro e teve... Ainda por cima foi mudança de quadro comunitário, não foi só mudança de governo, mas o quadro acabou em 2014 com o governo, com a Cristas, e depois arrancou com outro ministro qualquer que eu já não me lembro, mas demorou muito mais tempo do que aquilo que seria de supor. Talvez, já não me lembro. Eles são tão discretos, os ministros da Agricultura, que eu nem me lembro. Continuar, é mais uma ou duas perguntas. Os teus colegas parecem todos com muita vontade de sair à noite, de beber gin Ventuzelo, porque eu desde que falei naquilo, eles ficaram cheios de... Mas sim. Aqui também vou tentar fazer duas perguntas numa só. Pronto, já deu para perceber que vai mudar as instalações, entre aspas, não é? Sim, pelo menos a parte agrícola. Deu a entender que é para uma coisa maior, certo? Sim. Pronto, que era uma das nossas questões, porque é que não... Achávamos que era pouco espaço, não é? Só 3 hectares ou 2 hectares e meio. Que nós cultivamos, sim. Sim, achávamos que era pouco. O que é que o impedia de aumentar o negócio? Mas pronto, neste caso já estamos a perceber que vai aumentar. Nós não necessariamente, ou seja, ao procurarmos 10 a 20 hectares, não quer dizer que vamos cultivar 10 a 20 hectares de ervas aromáticas, atenção. Uma coisa que provavelmente não sei se falei aqui mais atrás. Nós, quando fomos homenageados pela Presidência da República em 2012, foi pelo facto de termos ajudado a instalar 300 agricultores em Portugal. Eu hoje, para além do que produzo, compro muito mais ervas aos agricultores que ajudei a instalar do que aquelas que eu produzo, ok? Aquilo que nós produzimos neste momento lá é uma pequena fração daquilo que nós conseguimos obter em Portugal em agricultores a quem ajudamos a instalar.
Nós queremos 10 a 20 hectares porque queremos instalar outras coisas. Nós queremos instalar, primeiro, queremos ter uma área considerável de bosque, árvores. Se recebesse uma quantidade de dinheiro que não tivesse que fazer mais contas à vida, passaria o resto da minha vida, podia acabar já amanhã ou daqui a 10 anos, não sei, mas passaria o resto da minha vida a plantar árvores. É exatamente aquilo que eu gostaria de fazer o resto do meu tempo. Mas eu tenho intenções de plantar pinheiro manso, quero fazer pinhão. Não sei se sabem, o pinhão português é o melhor do mundo. É o fruto seco mais caro. Há pinhão português a ser vendido a 100 euros o quilo nas praças. Nós compramos o que vem da China, vendido aqui a 5, 10 euros o quilo, porque poucos de vocês comerão neste Natal português, a não ser que abram bem os cordões à bolsa, porque ele vai todo para fora e o que comemos é pinhão que vem da China. O pinheiro manso, há bem tempo, há porta-enxertos que permitem ter pinheiros mansos a produzir pinhas com pinhões a partir dos 8 anos, quando até há bem pouco tempo os pinheiros só entravam em pico de produção aos 20 anos. E o pinheiro manso é atlântico e é nosso, e portanto na faixa da região onde nós queremos instalar há todas as condições nos solos mais pobres para plantar, em montanha. E queremos fazer nogueiras também. Porquê frutos secos? Porque tem afinidades com as ervas aromáticas. A tecnologia que é usada para secar as ervas é a mesma que é usada para os frutos. E eu, com os frutos secos, conseguir antecipar 15 a 30 dias a sua colocação no mercado, e muitos não o conseguem porque não têm como secar, eu consigo vender mais caro também. Além disso, é como uma conta poupança a prazo. Quando investes em árvores destas, elas produzem 30, 40, 50 anos. E, portanto, boa parte dessa área que nós queremos é para fazer árvores e vamos manter uma área muito, muito semelhante à que temos nas ervas aromáticas, está bem? Vamos construir uma coisa bastante maior, mais complexa e equilibrada. E para isso contamos com parceiros, por exemplo, já não temos unidade fabril na nossa alçada, hoje os nossos produtos são embalados, uma empresa que todos conhecem muito bem, que é a Mendes Gonçalves, a Paladin, é muito recente, portanto nós fazemos em um embalamento em outsourcing em alguém que o faz muito melhor do que nós, de forma muito mais competente. Foi decisivo também para a nossa empresa entregar-nos este processo, porque estava a estrangular-nos muito toda esta questão da industrialização do processo. São investimentos que demoram muitos anos a amortizar. Aliás, o outsourcing da indústria alimentar é cada vez mais comum. Há cada vez mais. Hoje em dia, se tiverem uma vinha, vem uma linha de engarrafamento em cima de um caminhão e vocês podem fazer 5.000 garrafas ou 50.000, está bem? O vinho é feito na vossa própria propriedade com rótulo e tudo, está bem? Há muitos serviços em outsourcing para produtos alimentares. Acabou a pilha. Deixa eu dar. Já está. Temos aqui mais uma questão. Estamos aqui só com uma dúvida, que é, portanto, vocês compram ervas aromáticas ou outros fornecedores e embalam a vossa marca. Sim. É quase como nas cooperativas de vinho. Na vinha também se compra uvas. Hoje em dia, sei lá, tenho muitos amigos a fazerem vinho, desde o Chico Sprattle no Valado até Olha o Seu Naveiro, que esta semana também foi homenageado em Vila Nova de Gaia. Eu fui consultor deles, instalei-lhes a maior área aos Naveiros, a maior área de aromáticas do país em 2014 e 2015. E os Naveiro hoje para a adega maior, que é uma adega do CISA que eles compraram, fantástica lá em Campo Maior, eles compram para aí 90% das uvas fora, só produzem uma pequena parte. Depois a magia faz-se nos blends, na escolha dos melhores lotes, sim, já fazemos isso com os nossos agricultores também. Alguém tem uma pergunta lá atrás? Boa noite. Olá. Este senhor foi muito simpático, Rui. Quando eu cheguei, cumprimentou-me e foi-me levar ao professor, que eu andava perdido como um tonto. Pá. Obrigadíssimo pelo seu cuidado. Disse que, em princípio, em 2024, salvo erro, ia mudar para trás dos Sim, é quando termina o nosso contrato. Vamos mudar antes, na realidade, não é? Porque não se muda tudo de um dia para o outro. Ou seja, temos que começar pelo menos com 1 a 2 anos de antecedência a mudar plantas, estruturas, estufas, sim. Eu não sou muito bom geograficamente, mas tenho a ideia que em Trás-os-Montes, durante o inverno, faz muito frio. Sendo, neste caso, uma empresa de agricultura, o frio não vai ser prejudicial para a plantação das espécies, e também disse que um dos fortes do Cantinho das Aromáticas eram os tais ditos viajantes, quando vão viajar, poderem comprar numa loja
lá. Sim. Sendo que, neste momento, o Cantinho da Germânia no Porto, que é uma terra que atrai muitos turistas e viajantes, a mudança para trás dos montes não significará uma redução nas vendas diretas, isto porque, se calhar, para um turista ou viajante, cativa mais vir ao Porto do que ir atrás dos montes. Sim. Se não vai perder visibilidade. É uma pergunta muito interessante. Olha, a Trás-os-Montes é grande. A minha Trás-os-Montes, aquela que nós estamos a eleger, fica muito próximo, fica a 1 hora daqui. Estamos a falar daquela Trás-os-Montes que fica no Vale do Tâmega. Na realidade, tanto pode ser Trás-os-Montes como o Minho, porque ali o Tâmega faz a separação da província entre Cabeceiras de Basto e Mondim de Basto. Tu em Mondim de Basto já estás em Trás-os-Montes e estamos a 1 hora daqui. Mas do outro lado do Tâmega estás em Cabeceiras, que é Minho. E é essa a região, portanto, não é a Trás-os-Montes longínqua que tem um clima mediterrâneo. Nesta, onde nós queremos estar, o clima não é necessariamente mediterrâneo, ainda é um clima de transição muito atlântico, não é? Porque a cadeia montanhosa segura a água deste lado. Do lado de lá do Marão, para além de mandarem os que lá estão, já não chove tanto. E eu quero estar do lado da água, já não sou novo e não consigo fazer agricultura sem água. Portanto, quero ficar do lado da água. E também do lado das temperaturas mais amenas, das amplitudes térmicas não tão acentuadas, como por exemplo atrás dos Montes de Bragança, ou de Vinhais, ou de Miranda, não é? Aí é que já tens amplitudes térmicas muito acentuadas, muito frio, muito quente, e muitas escassez de água, não é? Há zonas com menos de 200 mililitros, portanto, quando eu tenho mais de 2.000 aqui no Porto, 10 vezes mais. Portanto, só para te situar geograficamente. Relativamente às vendas, não me preocupa porque nós vamos não só porque a renda, o contrato termina e não queríamos renovar, nem há essa vontade, porque também nos consideramos, enquanto família, refugiados climáticos. Eu quero fazer parte daqueles que vão à sua sorte conquistar a outra metade do país, ok? Pronto. Obviamente, para isso não vamos com as mãos a abanar, ainda não deixa crescer rastas e continuo a tomar banho com alguma regularidade, está bem? Ainda não sou assim tão alternativo. Sou alternativo, mas não sou assim tanto. Ou seja, estamos a preparar, por exemplo, fizemos um grande investimento em marketing digital para aumentar muito as vendas. Na pandemia, a nossa loja online foi para uma faturação que eu considerava impensável. Eu achava que era Natal todos os dias, não é? Olhava para aquilo e não queria acreditar. Agora não se mantém, desde que abriu todo o circuito comercial, mas ainda assim está muito acima do que era expectável. E eu quero, e acredito que cada vez mais os consumidores se vão focar muito no online, porque as entregas são muito rápidas, a logística é muito fácil, as pessoas quase todas têm meios de pagamento com telemóvel, é tudo muito rápido. E, portanto, essas vendas diretas que também nos obrigam a ter uma estrutura para a ser feitas online, portanto não me assusta nada porque já estamos a fazer esses investimentos de antemão. E por outro lado, uma questão filosófica e mais derrotista e até dramática, nós não queremos estar nos próximos 10 anos em zonas de grandes acumulados populacionais. E mais não digo porque hoje é sexta-feira e vocês são muito jovens. E há que manter um espírito positivo. Mas queremos estar junto à água limpa. Por exemplo, escolhemos a região porque tem linhas de água que nascem em Portugal e não em Espanha. Os transvasos espanhóis com os transvasos vão dar cabo de muita coisa. Lembram-se em 2017, quando em outubro se falava na possibilidade do Tejo e do Douro poderem secar. Secar, não era secar, desaparecer. Lembram-se disso ou já perderam a memória? No nosso tempo de vida, não passou muito tempo. Pronto. O que vos posso dizer é que a vida vai mudar muito nos próximos 10 anos e tudo aquilo que vocês assumem como, sei lá, abrir uma torneira e ter água, ir ao supermercado e ter alimentos seguros a preços acessíveis, tudo isso vai mudar. Nós vamos continuar, temos desafios, grandes desafios pela frente. Quando o presidente Obama esteve cá no Porto, eu fui um dos empresários convidados e depois, no ano a seguir, com o presidente Al Gore, mas estive com ele na alfândega. E o presidente Obama descrevia a situação desta maneira. Isto depois não apareceu nem é uma chatice. Mas ele dizia, nós neste momento a humanidade está num carro que não tem travões, com o pé no acelerador a fundo em direção ao precipício. E não há como travar. Vimos agora no COP, o travão não funcionou e, portanto, vamos cair do precipício. Resta saber, dizia o Presidente à Catarina Furtado, que o entrevistou,
como é que vamos sobreviver depois do precipício, não é? Como é que nos vamos organizar enquanto sociedade depois de tudo aquilo que nós assumimos por garantido, a questão do oceano, a disponibilidade de alimentos, a questão social, não é? Basta rapidamente começamos a fracionar enquanto sociedade se não há alimentos para os nossos filhos, para nós, não há água disponível e, portanto, tudo isso serão desafios que nós temos pela frente. Vocês terão pela frente esses desafios também. Podemos continuar a hipernormalizar, a fazer de conta que eles não estão lá, mas eles estão lá. Vejam as notícias todos os dias, a pressão humana dos refugiados na Europa é tão grande que nem o dinheiro todo que a comunidade europeia paga para fazer com que não apareça nas notícias é suficiente para segurar essas notícias. É demasiado. Grécia, a Espanha, Polónia agora, com cenas absolutamente terríveis. Essa pressão humana vai continuar. Porquê? Porque nenhuma organização neste momento se preocupa em criar condições nos países onde estas pessoas vêm para que haja soberania alimentar, água disponível. Os tais valores que nós tivemos aqui a falar, solo, segurança, continuamos a tentar dividir para reinar o mundo. Eu fui um bocado pessimista, eu não queria acabar agora desta maneira. Acho que no interior do país, para mim, o interior do nosso país, este interior norte, é dos segredos mais bem guardados da Europa. Está bem? É mesmo, se tiverem uma parcela de uma propriedade nessa região, valorizem-na. Não façam como tantos que se odeiam, depois não sabem valorizar as propriedades, nunca mais as vendem, não se desfazem delas, não assumem a terra, ou acham que preferem ter um carro novo de 200 mil euros do que ter ali uma propriedade, que é absolutamente, na minha opinião, estúpido. Ninguém tem mais perguntas? Conseguem ouvir? Ok. Há bocadinho estava a falar sobre as infusões e as tisanas e que muitas delas tinham propriedades medicinais e a minha questão era se seria possível introduzir esses produtos nas farmácias. Sim, nós vendemos para muitas farmácias, só que são vendidos como dietéticos e as alegações das terapêuticas não podem constar do produto, ok? O que é que nós fazemos? Podemos ter, por exemplo, um folheto e usar o artifício do português dizendo algo como tradicionalmente esta planta era utilizada para, mas não pode estar no produto, esta alegação, ok? Não pode, é absolutamente proibido. Rapidamente o Infarmed manda retirar e as coimas são muito pesadas e é muito difícil lidar com isso. Como é que tu vês as plantas nas farmácias? Vês muito em medicamentos, à molécula. Por exemplo, dou-te um exemplo, erva cidreira. Em comprimidos. Se fores à farmácia, encontras um produto desenvolvido por a Boehringer Ingelheim, que é uma multinacional alemã, erva cidreira, camomila, tem passiflora, mas a fórmula é deles, está patenteado. Tem lá os produtos, mas depois tem uma fórmula por trás. Agora, para a farmácia é giro, porque tem lá a velhinha que quer a cidreira e eles também vendem os meus produtos. Algumas farmácias vendem. Mas para a indústria farmacêutica, que é quem leva a fatia de leite disto tudo, não interessa vender porque não tem patente, não tem como... qualquer um pode ter cidreira, é património da humanidade. Eu não sei se me fiz entenderem. Sim, eu percebi. Só é interessante a molécula, quando tu tiras da cidreira o princípio ativo e colocas num produto que tu patenteias, do qual tu tens royalties ou propriedade industrial e outros não podem copiar. Ok? Mas vendê-la só por si, pronto, eles têm lá por piada, mas sem as alegações, obviamente, não é? Não posso ter alegações, até porque para fazer alegações tiveste que gastar habitualmente alguns milhões de euros antes em ensaios clínicos, em testes de segurança, eficácia, portanto, por isso é que é uma indústria que só compete a alguns, é a indústria que domina o mundo neste momento. É a indústria que também se preocupa em que os seus produtos, que somos nós, possam estar sempre o mais doentes possível. Por isso, sim, vai a um hospital privado e percebes logo porquê. Não sais de lá sem estar doente. Foi bom. Foi bom. Fui muito dramático. Agora não vos assustei. Não.
Então, olhem, muito obrigado a todos. Divirtam-se muito. Saúde. Visitem a Quinta. Comecem a procurar mais informação. Comecem a procurar à vossa volta quem são os agricultores, quem é que faz os alimentos, quem é o gajo, o que é que ele faz, qual é a história dele. Vejam, é muito interessante. Vão encontrar gente muito interessante. E mais uma vez insisto, a maioria, e não falo em proveito próprio, mas a maioria dos que conheço são cavalheiros e senhoras. E já não é assim tão fácil. No mundo tão competitivo onde vivemos, são pessoas que ainda assim gastam algum tempo a contemplar o mundo à sua volta e conseguem filosofar um bocadinho mais do que é habitual. Ou pelo menos num registro um bocadinho diferente daquele que estão habituados a ver. Não somos melhores nem piores do que os outros, temos uma visão um bocadinho diferente. Vale? Obrigado.